Queridos amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Evangelho do Centro Espírita Cearense. Hoje, gostaria de compartilhar com todos vocês uma mensagem de Bezerra de Menezes, psicografada pelo médium José Carlos de Luca. A mensagem fala: Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na Terra. De fato, o momento é de crise inegável, dos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai que nos ama, e se Ele permite a existência de turbulências, era para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendemos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão, aprendemos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebeldar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Meus irmãos, em tempos de turbulência, mensagens como essa, que nos confortam, que nos ajudam a aplacar as angústias, as incertezas, devem sempre estar interligadas em oração, pedindo ao nosso Pai Celestial que nos conforte, que nos encoraje com dias melhores. Esta fé manifestada por dias melhores deve ter sempre bases firmes na tua palavra, que é o Evangelho. Há mais de 2000 anos, quando ele disse: clamai pelo meu nome, na tua angústia, e eu vos aliviarei. Muita paz a todos. Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs do Centro Espírita Cearense e todos os irmãos que nos ouvem através do YouTube do SEC. Que a paz e o amor de Jesus penetrem em nosso íntimo, nos trazendo as energias que alimentam os nossos pensamentos positivos, e nos preparemos então com eles para o Evangelho da noite de hoje, do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Os itens 13, 14 e 15 dizem o seguinte: é necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que venha o escândalo para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos, pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Se assim é, dir-se-á:
O mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de morada de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Meus amigos, vamos pensar um pouco sobre esse trecho lido, que remete, a um título que se chama Escândalos, cortar a mão. O capítulo a gente já viu que é bem-aventurados os puros de coração. Então, já de antemão, nós deveremos pensar se somos puros de coração. Como é que a pureza se apresenta em nós? Se já temos algum lampejo de pureza. No item 13, quando ele fala do escândalo, a gente pode perguntar, mas o que é o escândalo que Jesus falava, né? Nesse sentido evangélico, não é aquilo que afeta a consciência da outra pessoa, mas é tudo que resulta dos vícios, das nossas imperfeições humanas, as nossas reações más, especialmente nas nossas relações humanas durante o dia, com ou sem repercussões. E Jesus assevera que era necessário haver o escândalo, porque nós somos criaturas imperfeitas. Habitamos um planeta ainda de provas e de expiações, mesmo já caminhando para a regeneração. Então é óbvio que, sendo um planeta ainda de muita imperfeição, as consequências dos nossos relacionamentos, dos nossos atos maldosos, são ainda muito presentes neste momento em que estamos na transição. Nós vemos com mais frequência esses escândalos. São árvores más que só maus frutos dão. Aqui e acolá, um ou outro, vai se libertando e vai melhorando. Mas quando pensamos no contingente de habitantes da Terra, na população censitária da Terra, imaginemos que do jeito que ela se encontra é porque ainda somos árvores más e ainda damos frutos maus. Então, quando Jesus diz é preciso que haja o escândalo, ele não disse que era obrigatório haver o escândalo, mas ele presumia que, em sendo um povo ainda muito imperfeito, era com certeza evidente que esses escândalos iriam acontecer. Mas na medida que o homem vai se esclarecendo, ele vai mudando. E os atos tendem a se ajustar à lei de Deus. Então, nesse período de transição, quando a gente observa tudo o que acontece, se nós nos esclarecemos, se nós nos modificamos, isso também vai mudando. Então, essas palavras que Jesus falou, era necessário haver o escândalo, é porque o mal é a consequência da imperfeição dos homens. Mas eles não têm obrigação de praticá-los. Nós somos imperfeitos, mas não temos obrigação de praticar o mal. Temos necessidade de modificarmos, de, no lugar do mal, colocarmos o bem. E nos itens 14 e 15, ele ainda repete, é necessário que o escândalo venha,
Então, se ainda há muita coisa, muita gente a espiar erros do passado, e essa gente somos nós, necessário se torna que ele esteja em contato com os mesmos vícios causadores da sua queda, para ser punido e para que tenha a oportunidade de se regenerar. Quando acontece um fato noticiado pelas televisões, pelas redes sociais, a gente analisa e muitas vezes a gente condena sem conhecer os reais motivos, né? Sem saber quem são as pessoas. Mas isso é porque essas pessoas, muitas delas, atraíram isso para si. É também uma forma de corrigir. Então, eles estão sendo punidos naquilo que eles pecaram, digamos assim. E através desses escândalos, eles têm uma oportunidade de se regenerar, de se modificar. A reação dos vícios serve de castigo e de prova, né? Para uns é castigo total e para outros é prova. E Deus permite, porque nós temos o livre-arbítrio e poderíamos escolher não fazer isso, não fazer o mal. Porque a gente teria entendimento que o sofrimento seria resultante dos atos que praticamos de forma equivocada. Mas um dia a criatura se cansa e volta ao caminho do bem. Então é importante que o escândalo venha para corrigir, para regenerar, para que a pessoa repense tudo o que fez. E um dia o mal deixará de existir na Terra, com certeza. O mal só existe devido às nossas imperfeições. Então deixará de existir quando nós nos melhorarmos, né? Então essa é digamos assim, a lição maior. E o escândalo é um recurso que a providência se utiliza para aplicar alguns corretivos naqueles que se desviaram do caminho que foi traçado pelo Evangelho, que é a bússola, é o nosso guia. Nem por isso vai significar que o causador do escândalo fique impune. A lei é de causa e efeito e atinge a todos. Então, meus irmãos, fica as reflexões quando a gente está a braços com os escândalos, né? O processo nosso é de evolução, mas é através do amor. O sofrimento é um recurso temporário e ele é decorrente do procedimento equivocado nosso, dos homens, né? Há uma passagem, né, no livro Perdoa e Serve, em que o Espírito de verdade nos convoca à mudança, a perdoar, não somente uma vez, como disse Jesus, mas várias vezes, extirpando de nós aquela raiva, aquela mágoa. E esse é um exercício permanente. Daí o escândalo não virá mais, porque vamos perdoando. Lentamente vamos perdoando. Gratidão a Deus por esse Evangelho que tanto renova os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Mestre Jesus, permita aos guias e mentores espirituais que têm por missão assistir a todos os homens e mulheres deste planeta, dar-nos força de suportar as provas desta vida, livrar-nos de todo e qualquer pensamento que possa nos induzir ao mal. Rogamos também aos bons espíritos encarregados de fluidificar as nossas águas, que coloquem fluidos salutares de que precisamos para curar as nossas enfermidades físicas e mentais, existentes tanto no corpo como na alma. Que estes fluidos nos proporcionem mais saúde e vitalidade. Que assim seja.